Bom, vamos conversar hoje sobre a depressão, também conhecido como mal do século, e que nós, particularmente na nossa casa, temos observado um número crescente de casos. E o que é mais preocupante, de pessoas mais jovens, pessoas abaixo da faixa dos 30 anos, que vêm até a nossa casa, nos mais variados níveis de depressão. Bom, o primeiro esclarecimento que devemos fazer é que a depressão é basicamente um mal espiritual. Por mais que você tenha meios de se tratar no mundo material, isso vai te trazer um benefício, digamos, artificial. Jamais vai te levar à cura definitiva da depressão. O que acontece, basicamente, é que uma substância que é produzida pelo organismo, quando a pessoa se sente entristecida, quando a pessoa entra em desequilíbrio, essa substância deixa de ser produzida pelo organismo. E o processo de tratamento nesse plano material faz com que o organismo volte a produzir essa substância. Mas o que acontece normalmente? Quando a pessoa deixa de tomar aquela medicação, o problema volta a acontecer novamente. Não existe a cura. Por que eu digo que é um problema espiritual? Porque somente um tratamento espiritual pode levar a pessoa ao equilíbrio necessário para que o próprio organismo volte a produzir essa substância que vai lhe dar o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico, a tranquilidade para enfrentar os seus problemas do dia a dia. O que mais preocupa, naturalmente, são as pessoas de uma faixa etária menor, especialmente adolescentes, que estão se desequilibrando de uma forma muito acentuada. Eu às vezes até me surpreendo com a quantidade de pessoas que têm tentado o suicídio entre os jovens. Tamanho é o desânimo, tamanho é o desequilíbrio, e tamanha é a falta de perspectiva que eles sentem. Eu acredito que essas são as grandes causas desses processos que têm aumentado enormemente. E aí a grande pergunta que se impõe é: existem um número suficiente de centros espíritas para fazer esse tratamento que é indispensável? Quantos centros espíritas hoje trabalham ou realizam um trabalho de desobsessão? Eis aí uma colocação absolutamente procedente e que tem me preocupado através dos tempos, com a diminuição de centros que realizam esse trabalho. Porque se nós temos de um lado um número crescente de pessoas em desequilíbrio e temos de outro lado a diminuição dos centros de atendimento especializados que deveriam ser os centros espíritas, nós temos aí um grande problema.
e um problema que só vai crescer. Eu tenho para mim que o trabalho de desobsessão é o principal trabalho feito no centro espírita. Mas parece que nós estamos vivendo uma era em que os centros espíritas não gostam dos espíritos. Então vamos, uma palestra é louvável, o passe é louvável, mas não vai resolver o problema das pessoas. Se não enfrentarmos de frente esse problema, o número de pessoas em desequilíbrio, o número de pessoas que tentam e o número das pessoas que conseguem se suicidar só vai aumentar. Estamos diante de um quadro absolutamente grave e não há nenhum movimento nesse sentido dos centros espíritas em resolver o problema. Porque não adianta fazer de conta. Isso não é um problema para fazer de conta. Isso é um problema que tem que ser enfrentado com seriedade, com intensidade, com conhecimento, com preparo para resolver o problema da pessoa. Não adianta fazer de conta, porque o número de pessoas em desequilíbrio só cresce. Nós temos um índice absolutamente alarmante no nosso centro. Hoje temos entre 30% e 35% das pessoas que vêm aqui têm problemas depressivos. Isso há 2 anos atrás era um índice que ficava em torno de 20%. Ou seja, está praticamente dobrando esse índice em 2 anos. E provavelmente daqui a 2 anos nós tenhamos 50% das pessoas com problemas de depressão. Mas nós tentamos fazer a nossa parte, que é tratar da melhor forma e resolver o problema das pessoas. Há que se iniciar um movimento nesse sentido dentro dos centros espíritas para preparar pessoas e grupos de pessoas que possam fazer esse trabalho com eficiência. Porque não adianta ficar estudando toda a doutrina, que é muito bom, é louvável e tal, mas se você não consegue ajudar as pessoas, você não dá às pessoas aquilo que elas precisam, que é o equilíbrio. E se levarmos ao pé da letra, eu diria que hoje tem poucos centros fazendo esse trabalho, como ele deve ser feito. Como ele tem que ser feito para que a pessoa fique bem, para que a pessoa volte a ter o seu equilíbrio e volte a ter a sua vida normal. Então, você tem aí os medicamentos que mais se vendem hoje em dia são os medicamentos para tratamento de depressão, para a pessoa dormir, para a pessoa não sei o que, para a pessoa acordar, para ter se a pessoa esquece de tomar uma medicação, às vezes entra em pânico, e aí você tem outros desdobramentos da depressão, que é a síndrome do pânico, bipolaridade e outras coisas. São problemas evidentemente e eminentemente, são problemas espirituais, certo? Eu não estou aqui falando de teoria, estou falando de prática, certo? Você pega uma pessoa com a síndrome do pânico, se você fizer 3 sessões bem feitas, a pessoa fica boa. Não é mais ou menos, a pessoa fica boa. Isso é resultado, isso é trabalho, certo? E outros centros deveriam trabalhar nesse sentido, em busca do resultado objetivo, certo? Não adianta ficar desenvolvendo tese que não vai ajudar as pessoas. Processos depressivos profundos tem que ter um tratamento mais longo. Agora,
Você pode olhar qualquer palestra espírita e tal, ninguém vai falar disso, certo? Que não existem centros suficientes para fazer esse trabalho, que não ajudam as pessoas como deveriam ajudar. Isso é uma colocação que eu tenho repetido muitas e muitas vezes. Não adianta fazer de conta. E voltamos ao problema que assola a maioria, um número expressivo de pessoas que trabalham nos centros espíritas, que é a maldita da vaidade, certo? Então você pode chegar lá com um médium de passagem da melhor qualidade, a pessoa não vai ter oportunidade de trabalhar porque alguém quer preservar o seu lugar. A pessoa não está preocupada em ajudar ninguém, ela está preocupada em preservar aquele lugar que eu não sei por que elas acham tão interessante. Infelizmente, a vaidade tem corroído a atuação dos centros espíritas. E é um índice bastante assustador. Então há perspectivas. O Espiritismo veio para ajudar as pessoas a viver melhor. Se não for para isso, o Espiritismo não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Então veio para explicar toda uma lógica da espiritualidade, toda uma lógica da vida, o processo de reencarnação, as oportunidades que são concedidas, uma gama de conceitos inovadores, para que as pessoas mudem, para que as pessoas saibam e tenham a certeza de que a vida não se encerra em si mesmo, nessa curta passagem que tem por esse plano. Esse é o objetivo do Espiritismo, de esclarecer e de preparar as pessoas. Agora, os mecanismos oferecidos para ajudar as pessoas são muitos. Os mecanismos exigem. O que falta são pessoas interessadas em usar esses mecanismos da melhor forma. Pessoas com grau de mediunidade elevado, tem muitas. Mas nem sempre as oportunidades para essas pessoas são muitas. Nem sempre há uma avaliação correta nos centros espíritas de que a melhor maneira daquela pessoa melhorar é trabalhar. Então nós também tratamos várias pessoas com mediunidade elevada, em absoluto desequilíbrio, e que já frequentaram outros centros, que não tiveram avaliação correta, outros que não tiveram oportunidade, estudam 4, 5 anos e não continuam estudando, certo? A pessoa desiste. E quando elas chegam até nós, e nós temos essa oportunidade de fazer a avaliação, fizemos um tratamento e tal, e a pessoa naturalmente fica bem e começa a trabalhar. Então você tem entre as pessoas com problemas de depressão, de desequilíbrio, nós temos um grande número de pessoas com mediunidade elevada que deveriam estar trabalhando. Infelizmente é isso. Então, os centros espíritas não são capazes de fazer, não estão sendo capazes de fazer essa avaliação da forma mais correta. E quando é feita essa avaliação, nós entramos com aquele problema da vaidade e tal, que é difícil conseguir uma vaga para o sujeito trabalhar. Como que é difícil conseguir uma vaga para o sujeito trabalhar se nós temos milhares e milhares de pessoas sofrendo de problemas espirituais? Qual é a lógica disso? E não há nenhum questionamento sobre isso. Ninguém fala sobre isso, parece que está tudo bem. E na verdade não está tudo bem. Por quê? Porque multiplicam
multiplicam-se o número de pessoas em desequilíbrio, certo? E as pessoas fazem de conta que está tudo bem. Não está tudo bem. E os centros espíritas não estão cumprindo o papel para o qual eles existem. E os problemas só se multiplicam. Então, os centros espíritas têm que fazer uma meia-culpa e se preparar para fazer esse trabalho de forma competente, de forma intensa e de forma que resolva o problema das pessoas. Não é concebível que esse número aumente e você se depare com casos, um simples caso de mediunidade, que o que vai levar a pessoa ao equilíbrio é o trabalho. Então, o processo da depressão, da síndrome do pânico, outros derivados aí da depressão, os tipos de depressão, na verdade, são problemas que qualquer centro espírita preparado tem condições de resolver. Agora, no atual estado das coisas, poucos estão preparados para fazer isso. Poucos têm a disposição de fazer esse trabalho que é árduo, que é um trabalho diferente, mas não podemos nos negar a fazer, ou não estarmos preparados para fazer. Porque eu tenho o seguinte pensamento: um centro espírita que não faz o trabalho de desobsessão como ele tem que ser feito, ele não tem razão de ser. Porque se você vai viver só da palestra, do passe, tá? Você tem uma lacuna no seu centro espírita, que é o trabalho espiritual. O centro espírita tem que fazer basicamente um trabalho espiritual. Eu fico absolutamente entristecido com esse quadro que se apresenta, porque você vê um aumento do número de pessoas precisando e você já sabe que as pessoas não vão ter o atendimento correto. Poucos lugares que vão te oferecer efetivamente a cura necessária para que você possa ter uma vida normal. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também nessa linha da depressão é o problema da transformação individual para a qual o Espiritismo veio, que é a forma de divulgação das verdades doutrinárias do Espiritismo. Então, não existe um movimento maior nesse sentido. As pessoas têm uma ideia completamente equivocada do que é o Espiritismo. Estou falando das pessoas em geral. Poucas pessoas sabem do que se trata. E se as pessoas não sabem do que se trata o Espiritismo, é porque existe aí mais uma falha de comunicação. Então você tem, já elencamos aqui duas: a falta de dedicação ao trabalho de desobsessão, a falta de clareza na divulgação das verdades que se baseia
que dão sustentação ao espiritismo. É uma outra falha absurda. E o problema da vaidade que assola o ser humano e que, infelizmente, está entranhada num número muito expressivo de centros espíritas. Isso pode parecer que eu estou falando aqui alguma coisa absurda. Não. Pergunte para qualquer irmão que tem a capacidade de se desdobrar e ir até o umbral para ver quantas colônias existem de pessoas que trabalhavam com a espiritualidade que lá estão. Cidades inteiras de pessoas que trabalhavam com a espiritualidade e estão lá pela mais absoluta vaidade. Então eu não estou falando nenhum absurdo. O que eu estou falando é absolutamente comprovável. Certo? Se você perguntar para o Bezerra, chame ele para se manifestar e comprove com ele quantas colônias existem no umbral só de trabalhadores espirituais, cujo resgate é extremamente difícil. Porque, como eu defini em uma outra palestra, o que é o umbral? O umbral é o lugar do arrependimento sincero. E por que é difícil o resgate? Porque nem mesmo lá, eles são capazes de entender o que é a humildade. Então, o sujeito arrogante, quando ele desencarnar, uma pessoa que trabalha na espiritualidade, ele vai para esse lugar. Quanto tempo ele vai ficar lá? Isso depende dele. Mas eu não estou falando aqui nenhum absurdo. Eu estou falando isso porque eu estou extremamente preocupado com as pessoas que precisam de ajuda e que não vão encontrar nos centros espíritas, que é o lugar onde deveria encontrar. Nós nos deparamos aqui, que é um centro pequeno, um lugar de difícil acesso, pessoas que vêm de outros centros, que se tratam lá 8, 9, 10 meses, um ano e estão piores do que quando chegaram lá. Não estou falando nenhum absurdo, eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando daquilo que nós vivenciamos, que nós observamos. Agora, se nós não temos a capacidade de divulgar o que é a doutrina espírita com clareza, especialmente para os jovens, para que eles possam ter uma perspectiva de vida em saber que essa existência não termina aqui com o desencarne. Se nós não temos essa capacidade de fazer isso em grandes proporções, o que é que nós estamos fazendo aqui? Porque as pessoas que se voltam para Deus, as pessoas que têm um entendimento, que conhecem a doutrina e tal, ela tem uma probabilidade muito menor de entrar em desequilíbrio, entrar nesse processo depressivo que é complicado de sair. As pessoas que se voltam para Deus, têm Deus dentro de si, que acreditam, que têm uma fé inabalável, essas pessoas têm uma proporção muito menor de entrar nesses processos depressivos. Mas aí nos deparamos com a outra realidade, com uma realidade absolutamente devastadora,
que são os interesses das grandes religiões, que também não estão ligando para o ser humano, certo? Estão preocupados em manter as suas estruturas gigantescas. São estruturas que exigem um grande volume de recursos. Então as grandes religiões controlam as grandes massas, certo? Não vão fazer nada para eliminar esse problema. Eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em conseguir os recursos suficientes para manter estruturas cada vez maiores, divulgam a palavra de uma forma mecânica, usam os instrumentos de mídia para manipular as pessoas, tangenciando normalmente a verdade que deveria ser dita, e que nada ajuda as pessoas que efetivamente têm um problema sério. O Espiritismo veio para cobrir essa lacuna, para realizar a transformação individual das pessoas. Mas infelizmente, pelo andar das coisas, não está cumprindo o papel para o qual foi criado. Os centros espíritas devem repensar profundamente a sua forma de atuação. Porque se os índices de depressão hoje são alarmantes, podem ter certeza que eles tendem a crescer de forma assustadora nos próximos anos. Obrigado, até a próxima.